Oi! Hoje eu vim aqui pra falar de livros e já vou deixar desculpado de antemão os meus cachorros que estão latindo bastante hoje. Enfim, as 2 últimas semanas foram as semanas da maratona literária de inverno. Eu tinha comentado com vocês no outro vídeo a minha TBR, na verdade eu fiz a minha TBR junto com vocês. A intenção era tentar ler 9 livros em 2 semanas. Não com a obrigação de fazer isso, né? Eu senti que eu não consegui acelerar o meu ritmo de leitura como eu gostaria, mas não me arrependo, porque eu gosto muito de ler no meu ritmo, de aproveitar bem o livro, e acho que foi divertido de qualquer forma. Então, primeiro eu vou falar os 2 livros que eu consegui ler na maratona literária de inverno, que foi Persuasão, da Jane Austen, e Minha Versão de Você, da Christina Lauren. Começando por Persuasão, esse livro que eu comprei nessa edição da editora Antofágica. Muito lindo, maravilhoso. Ele é capa dura e ele vem com uma aula sobre o livro. Eu ainda não vi. Vem com uma espécie de cartãozinho postal que eu usei como marcador. E no meio do livro tem muita arte, assim, muita coisa linda que tem a ver com a história. Eu amei ler esse livro. A nota que eu dei pra ele no Scooby foi de 4,5. Eu só não dou 5 porque eu não gosto tanto de como são os finais da Jane Austen. Eu já li 2 livros dela e esses 2 livros, Orgulho e Preconceito e Persuasão, eu não gostei tanto de como tudo acaba. Eu acho que acaba meio assim, abruptamente. Eu gosto do final com tchan de final, sabe? Tipo, uma frase impactante, uma última frase que deixa aquele
ai, terminei, sabe? Mas eu percebi que os livros da Jane Austen não tem isso. Eles acabam de forma muito simples. Eu não acho isso um defeito, mas é uma coisa que pra mim deixa um gosto de faltando coisa, sabe? Mas tirando isso, esse livro é perfeito, assim. É sobre a Anne. Ela tem uma família, assim, com status social alto. Em uma época da vida dela que ela é mais nova, ela acaba se apaixonando por um moço que ele não tem dinheiro, ele não tem status o bastante pra se envolver com a família dela. A mãe dela morreu e ela tem uma amiga da mãe dela que cuida dela como se fosse filha. E essa amiga persuade ela a não casar, não levar o amor dela adiante. E ela acaba convencida e deixa passar o amor da vida dela. E ela se arrepende muito disso. Só que aí mais tarde, por causa de vários acontecimentos, ela acaba se reencontrando com esse moço. Aí o romance é justamente sobre esse reencontro. Eu me conectei profundamente com essa história porque eu me identifiquei. A minha história de amor com o do meu namorado, eu achei não tipo parecida, mas a gente também acabou se reencontrando depois de muito tempo. E a gente tinha começado um relacionamento quando a gente era mais novo, na época da faculdade. Acabou que a gente era meio imaturo. Eu achava que ele não gostava tanto de mim e ele achava que eu não gostava tanto dele e faltou comunicação. E aí a gente não foi pra frente, sabe, com o nosso relacionamento e muitos anos depois a gente se reencontrou e estamos juntos. E eu me senti muito apegada com essa história por causa disso, sabe? Por ser um reencontro. Olha que lindo esse aqui. Maravilhoso essa arte. Mas enfim, como sempre, a Jane Austen faz um livro assim que você se sente fofocando, por causa que você vai descobrindo a vida de um, de outro, vai mergulhando naquele contexto familiar que ela descreve, né? Famílias grandes, com irmãos, com cunhados e sogros e tios, e é muito aconchegante tudo, assim, sabe? E eu fiquei bem pensativa com a questão dessa senhora que é a amiga da protagonista, que influenciou ela em primeiro lugar a desistir do amor dela lá quando ela era mais nova. E eu fiquei pensando assim, em nenhum momento a protagonista ela guardou um rancor assim, ficou brava, ficou chateada com essa senhora. E eu teria ficado. Eu acho que é muito difícil você perceber que porque você se deixou ser convencida por alguém, você perdeu uma grande oportunidade que você não sabe se você vai conseguir ter de volta essa oportunidade de ser feliz. E mesmo assim, essa senhora faz parte da vida dela, é muito importante para ela, é uma pessoa fundamental. Então eu achei assim muito evoluído da parte da Anne não ficar com uma mágoa, assim, um sentimento sobre essa senhora que é como uma mãe pra ela, querendo ou não, né? E eu vejo o quanto que a persuasão é uma coisa negativa nesse livro. Eu acho que é um livro que te ajuda a perceber que às vezes vale mais você seguir a tua intuição e pensar por si mesmo do que ouvir a opinião dos outros. Eu recomendo muito essa leitura. Aí, depois eu li a minha versão de Você. Na verdade, eu ouvi na Audible, minha versão de Você. Eu fiquei um tanto com expectativas altas quanto a esse livro, porque a maior parte das resenhas no Scoob é boa. De 4 estrelas pra mais, assim, gente elogiando, assim, enchendo de elogio o livro. E outra razão porque eu fui com expectativas é que é sobre um menino que escreve um livro. É um livro sobre um garoto escrevendo um livro. Aí eu pensei que ia ter todo um contexto em que ele é apaixonado por escrita, né? O que ele se descobre é se apaixonando pela escrita, conforme ele vai escrevendo o livro. Mas não, ele não gosta de escrever. Ele escreve o livro, mas, tipo, no final da história, eu acho que não é relevante eu falar, não sei se é um spoiler ou não, mas no final da história ele decide que ele vai ser médico, igual o pai dele. Tipo, whatever, o livro que ele escolheu
que ele escreveu no ensino médio ali, no último ano do ensino médio. Levou um semestre inteiro para escrever, tipo, era uma oficina da escola, sabe? Um seminário. E esse seminário dessa escola, ele garante que o aluno sai com um livro escrito em 6 meses. E ele se inscreve nesse seminário só porque a melhor amiga dele se inscreve. Então ele meio que é arrastado para esse mundo, ele por acaso acaba se apaixonando pelo assistente do professor, que foi aluno no ano passado da escola em que ele estava e que também fez esse seminário. E o livro dele que ele escreveu tá fazendo muito sucesso, vai ser publicado, ele vai fazer tour por várias cidades e tal. E aí ele vem como assistente do professor desse seminário para auxiliar os alunos que estão escrevendo os livros. E aí o protagonista se apaixona por esse assistente, né? O nome do protagonista é o Tanner e o assistente é o Sebastian. Eu fiz uma resenha no Scooby sobre esse livro, eu acho que eu dei 3 estrelas. 3 estrelas, assim, porque a escrita eu achei boa. Não que eu tenha lido, porque eu acho que a experiência de ouvir a escrita e ler a escrita é diferente. Mas eu achei que teve bastante metáforas, coisa que eu adoro quando eu tô lendo. Adoro comparação de sentimentos com qualquer outra coisa que se possa comparar sentimentos. Adoro metáforas. Eu escrevo com bastante metáfora e gosto. Ao mesmo tempo é uma escrita descontraída, só que eu acho que o personagem, o Sebastian, que é o assistente do professor do seminário, é muito mais interessante do que o Tanner, que é o protagonista. O Sebastian é mormon, tem uma família muito religiosa. Então, a gente acompanha, através dos olhos do Tanner, um desenvolvimento do Sebastian sobre se aceitar como um garoto gay, entender como que a religião dele e a sexualidade dele podem caminhar juntas. É bastante interessante, assim, eu gostei desse tema. E o Sebastian, ele gosta, pelo jeito, ele gosta muito de escrever. Então, sinceramente, eu queria ter visto esse livro pelo ponto de vista do Sebastian, não do Tanner. Outra coisa que, assim, eu não gostei foi do relacionamento entre o Tanner, protagonista, e a melhor amiga dele, a Autumn. Eu vou dar spoiler agora. Eu vou deixar marcadinho aqui nos capítulos do vídeo quando você pode pular, caso você não queira ouvir esse spoiler. A amizade do Tanner com a melhor amiga é meio que uma amizade colorida, não exatamente. Eles ficaram uma vez e eles brincam um pouco entre si sobre essa vez que eles ficaram. Então tem tipo umas piadinhas que eles fazem entre eles sobre isso, o que pra mim deixa um clima meio estranho entre eles, mas até aí tudo bem. Lá pro final do livro, quando ele tem uma briga com o Sebastian, porque o Sebastian, ele tá naquele momento assim, ele tá se sentindo pressionado quanto à sexualidade dele, os pais dele. Ele quer ficar com o Tanner, mas ao mesmo tempo ainda tem muito enraizado os princípios, os valores que a religião construiu dentro dele desde que ele era criança. Então eles brigam. E o Tanner vai lá e ele dorme com a melhor amiga dele. Dormir, tipo, ter relação sexual com a melhor amiga dele. E daí eu fico pensando assim, que mundo é esse? Que ele brigou e no mesmo dia que ele brigou, ele foi lá e dormiu com a melhor amiga. Como se... sabe? Ai, não sei. Eu fiquei bravíssima. Tudo bem que ele tava solteiro, ele tinha brigado, eles tinham se separado, mas foi no mesmo dia. O menino nem respirou um término, sabe? Eu achei da parte do Tanner muito esquisito. Aí ficou um clima entre ele e a melhor amiga dele que, assim, eu odiei. Sério, depois que isso aconteceu, pra eu terminar de ler esse livro, foi parto. Foi muito difícil, eu não queria mais. Mas eu odeio abandonar livro que já passei da metade, sabe? Mas enfim, de forma geral, eu também senti que o livro ele foi se desenvolvendo pra lugar nenhum. Eu não senti que teve um clímax, sabe? Sabe aquele final que dá alguma coisa muito errado, tem uma superação,
eu acho que não existiu isso, sabe? Eu acho que a coisa mais, assim, estranha que aconteceu foi o que eu falei nos spoilers, que eu não considero bem como um clímax. E depois o final eu achei esquisito, porque foi muito enrolado, assim. E, enfim, eu só gostei do tema, do personagem do Sebastian, que eu queria que tivesse sido o protagonista. E também um pouco da escrita. Por isso dei 3 estrelas. Mas eu acho que, sei lá, talvez eu ainda me sinto generosa dando 3 estrelas. Enfim, esses foram os 2 livros que eu li na Maratona Literária de Inverno. E eu li mais 2 livros, totalizando 4 livros nesse mês de julho. Antes da maratona começar, eu li Corte de Névoa e Fúria, da Sarah J. Maas. Amei. Eu tinha gostado do primeiro livro, mas não era assim grandes coisas. Era ok. A Corte de Rosas e Espinhos, ou Espinhos e Rosas. Eu nunca sei a ordem, se é Espinhos e Rosas, Rosas e Espinhos. Mas esse aqui é muito bom. Nossa senhora, eu li isso aqui muito rápido. Eu achei que eu ia demorar muito pra ler isso aqui, mas eu fui engolindo esse livro, assim. Nossa, muito bom de ler. Eu acho que só não dei 5 estrelas porque eu não gostei tanto do final desse livro aqui. Ele é um livro que naturalmente tem um final mais aberto, tipo assim, porque tem a continuação. Em agosto vai estar no meu TBR a continuação, que é Corte de Asas e Ruínas. Quero muito ver a continuação. Mas esse não é o problema do fim. O problema do fim é que eu senti que, assim, tipo, o livro ele foi num ritmo gostoso e lento até o final. Aí quando chegou o final, de repente acabou, assim, em poucas páginas, sabe? Eu tava esperando que a tensão final durasse mais tempo, fosse maior. Foi se criando uma tensão por esse fim, e aí quando chegou o fim foi rápido demais, achei. Mas tirando isso, eu adorei muito. Eu acho que vale a pena você enfrentar o primeiro livro, talvez não tão legal, pra ler esse aqui, porque esse aqui é bom. E o que eu mais gostei foi do desenvolvimento da personagem principal, a Fairy. Ela, do livro 1 pro livro 2, ela mudou completamente. Ela é outra pessoa. Só tem uma coisa que eu não gostei, que eu vou dar um spoiler, mas é um spoiler assim, tipo, bem tranquilo. Mas de novo eu vou deixar aqui nos capítulos do vídeo pra você poder pular. Tem uma hora que ela tá, tipo assim, magoada porque ela descobriu um negócio que já era para terem contado pra ela, mas esconderam isso dela. Daí ela vai ficar lá numa cabana no meio da floresta. Isso já é bem no final, assim. No primeiro livro a gente descobre que a Fairy, ela gosta muito de pintar. Ela ama tintas e ela gosta de projetar pinturas futuras dentro da cabeça dela. Se inspira muito com o que ela vê. E ela ficou deprimida e perdeu isso dela e ela nunca mais pintou. Mas nessa cabana ela meio que se reconecta com a pintura, porque ela acha lá um tanto de tinta. E aí sabe o que ela faz? A cabana não é dela. E ela vai lá e pinta todas as paredes da cabana, as cômodas, as pilastras, tudo. Ela pinta a cabana que não é dela. Tudo bem que a cabana pertence a seres imortais, que eu acho que estão um pouco se lixando se uma cabana foi passado uma tinta ali, né? Sei lá. Mas eu achei isso, assim, nada a ver, sabe? Quem que empresta uma cabana pra tirar uns dias ali de retiro pessoal, né? E daí quando a pessoa, dona da cabana, volta, a cabana tá toda pintada. Tipo, ela pinta bem? Ok, ela pode pintar bem, mas eu acho que ela se achou muito aí, sabe? Mas tirando isso, tudo bem. Enfim, o último livro que eu li esse mês foi Amêndoas, do Yeon Pyung-song. Depois de Tudo é Rio, esse aqui foi o segundo livro do ano que eu dei 5 estrelas. Eu li tudo ontem, hoje é quarta-feira, dia 31 de julho. Eu li o livro todo ontem, a hora que eu peguei ele eu não consegui mais largar. Nas primeiras páginas eu confesso que eu senti que era uma escrita meio fraquinha. Eu tava esperando uma coisa mais poética, quem sabe. Só que foi só uma quebra de expectativa que eu logo me reajustei
e me adaptei ao tipo de escrita, que eu acho que é uma escrita simples e bonita, perfeita, assim. Enfim, é sobre um garoto que tem uma doença nas amígdalas do cérebro, que faz com que ele não tenha sentimentos. Então, por exemplo, ele só vai sentir coisas muito básicas, como dor, fome, frio, calor, sabe? E coisas como medo, alegria, amor, ele não consegue sentir. E acontece uma tragédia e depois ele conhece um garoto muito complicado. E essa amizade é que constrói o enredo do livro. Eu achei de uma delicadeza, uma genialidade, assim, que traz pro leitor uma história curta, simples, mas que traz muita reflexão e muita emoção, sabe? Eu acho que, apesar de ser uma espécie de romantização da doença que o personagem principal tem, eu acho que isso não passou do limite, sabe? Foi tipo como a autora realmente imaginava que seriam os pensamentos de uma pessoa que tem essa doença que impede o ser humano de ter sentimentos. E os capítulos, tem muitos capítulos. Para você ver que o livro ele tem 282 páginas e tem 75 capítulos e um epílogo. Então tem alguns capítulos super curtinhos que transformam a escrita numa coisa assim dinâmica, sabe? Que é fácil de acompanhar, é fácil de você querer logo ver o próximo capítulo, o próximo, o próximo, o próximo. E quando você vê, você chegou no final. E o final é muito emocionante. Eu acho que a autora entregou um final que talvez não fosse o mais realístico, mas o final que a maioria das pessoas ia ficar satisfeita. E eu gostei disso. E eu fiquei pensando, cara, esse daria um filme, mais um filme. E quando eu fui ver, a autora é uma diretora de cinema e roteirista. Então eu acho que quando você lê, você tipo consegue imaginar as coisas de um jeito muito assim cinematográfico, sabe? Esse livro foi incrível, assim. Recomendo demais, demais, demais. Mas enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e muito obrigada para quem assistiu até aqui. Até o próximo. Tchau!